Você aí é uma daquelas pessoas que gosta de correr, mas também gosta de fazer musculação? Não? Quer ter um aumento de massa muscular grande, tal, significativo, mas gosta de dar aquela corridinha 2, 3, 4 vezes por semana? E aí? Será que correr atrapalha o ganho de massa muscular? Bem, eu sou o personal Alexandre Maia e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a primeira parte sobre esse tema. Correr atrapalha o ganho de massa muscular? Será? Ou não? Ajuda, será? Muitas pessoas elas gostam de correr, mas se elas querem ter uma grande quantidade de massa muscular. Querem ter o homem, né? Quer ter o braço muito grande, a coxa muito grossa, o peitoral. Mas o cara gosta de correr 3, 4, 5 vezes por semana. Será que isso atrapalha ou ajuda? A corrida, ela interfere no organismo a ponto de atrapalhar ou ajudar no aumento de massa muscular? Será que eu correr muitas vezes por semana, muito tempo, em alta intensidade, será que isso acontece alguma alteração no meu organismo que ajude ou atrapalhe a hipertrofia? Eu tenho certeza que você tem essa dúvida aí. Gosta de fazer os dois e não sabe como conciliar para ter um bom aumento de massa muscular. E eu vou trazer para vocês nessa primeira parte do vídeo aqui. Eu trouxe em 2 partes para não ficar o vídeo, lógico, muito longo. Beleza? Então, se você quer saber essa questão da corrida, se ela interfere ou não na hipertrofia, fique aí até o final desse vídeo. Não esquece de deixar essa curtida aqui, se inscrever no canal, para que esse vídeo seja divulgado, para que o algoritmo aí, né, entregue esse vídeo, que eles vejam que é importante, a sua curtida é muito importante por conta disso, para que ele divulgue essa quantidade, esse vídeo aqui, para muitas pessoas. Daqui a pouco, depois da vinheta. Aguarde aí. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Antes de eu mostrar o que acontece dentro do seu organismo, vamos primeiro aqui para a prática. Eu vou trazer alguns aspectos práticos, já para você começar a perceber se correr atrapalha ou não a hipertrofia. Primeiro ponto, para a hipertrofia, você sabe que eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso, que é muito importante você treinar em alta intensidade, treinar com esforço alto. Pronto, se você quer hipertrofia, você tem que treinar dessa forma. Só que aí, será que se você fizer uma corrida longa, sei lá, de 8, 10 quilômetros, 1h30, 2 horas, será que você descansa o suficiente depois dessa corrida para você conseguir treinar a musculação em alta intensidade? Porque se você estiver correndo e isso estiver atrapalhando o seu treino de musculação, isso vai atrapalhar a hipertrofia, porque você não está treinando bem. Isso acontece geralmente com a maioria das pessoas. Mas e aí? Né? Se você correr, sei lá, 8, 10 quilômetros pela manhã, e será que você vai conseguir treinar musculação de membros inferiores, né? De tarde? Ou mesmo que seja de membros superiores, né? Mas vamos focar nos membros inferiores. Você consegue treinar perna em alta intensidade se você correr 8, 10 km pela manhã? É provável que não. Pelo menos a maioria das pessoas. Vamos supor que você corra 10, 15 quilômetros em um dia, sei lá, de noite. Aí no outro dia de manhã, no outro dia de tarde, você vai fazer musculação. Será que esse tempo foi suficiente para permitir que o seu organismo se recupere e que você descanse para conseguir treinar em alta intensidade? Será que esse descanso aí foi suficiente ou não? Será que vai atrapalhar o seu treinamento na musculação? Né? Então veja que o treino aeróbio ele pode interferir diretamente no seu treino de musculação. Então se você quer ter uma boa hipertrofia, um aumento de massa muscular significativo, talvez a forma que você esteja correndo esteja atrapalhando o seu rendimento, o seu desempenho na musculação. O que, logicamente, vai piorar o seu resultado. Tá bom? Mas aí, Alexandre, eu entendi, pode atrapalhar. Mas tem alguma coisa, alguma alteração dentro do meu organismo que atrapalhe a hipertrofia, se eu fizer a corrida? Tem. Ah, meu amigo, o que a gente chama de concorrência entre os estímulos. Ou seja, quando você treina a musculação, você percorre uma via fisiológica, que é a via que vai gerar a hipertrofia. Quando você faz o aeróbio, a corrida aí no caso, você vai por outra via, que não é a da hipertrofia. É outra via fisiológica. E o problema? Uma concorre com a outra. E o problema disso também, que a via do aeróbio, a via da corrida, que você desenvolve ali na corrida, ela é mais forte que a via da hipertrofia. Então acaba prejudicando muito a hipertrofia, dependendo como você corre. Só a título de informação, quando você vai fazer musculação, você vai por uma via que o nome dela é o eixo, né, mTOR, que vai gerar anabolismo, síntese de proteína, construção de massa muscular. Pronto, essa é a via da hipertrofia. Só que quando você vai para o aeróbio, você vai por outra via. E essa outra via,
ela gera uma enzima que o nome dela é AMPK. Não precisa você decorar, só para você saber. É a AMPK. O que é que essa AMPK faz? Ela bloqueia, meu amigo, esse eixo aqui. Ela bloqueia o complexo mTOR. Ou seja, não deixa o seu músculo, ou melhor, deixa você ganhar menos massa muscular do que ganharia se você não corresse. Então, por quê? Porque essa enzima, ela atrapalha esse eixo que vai gerar lá no final a hipertrofia. Além disso, essa enzima também, ela ativa vias catabólicas, que vai degradar mais o seu músculo e vai destruir mais. E bloqueia as vias anabólicas. Então, veja, ela aumenta a destruição do seu músculo lá, vamos dizer assim, e inibe que ele gere o anabolismo. Então, meu amigo, aí é tudo de ruim. Por isso que você, quanto mais você corre, mais vai interferir na musculação. Por isso que você não vai ver um maratonista com muita massa muscular. Por quê? Porque o maratonista ele corre muito. Essa via fisiológica dele é muito ativada. Então, inibe o aumento de massa muscular. Você vai ver um velocista não, é outra coisa, é outro treinamento. Mas quando você faz muita atividade aeróbia, a tendência é do seu corpo ganhar cada vez menos massa muscular. Então, resumindo, ao fazer aeróbio constantemente, a construção de massa muscular vai sendo cada vez menor, porque mais vai interferir. Então, você faz um treino de musculação, no outro dia você corre, atrapalha a hipertrofia. No outro dia corre de novo, atrapalha mais. No outro dia de novo, atrapalha mais. Então, cada vez vai atrapalhando mais. Então, quando você faz um treino aeróbio, você vai gerar aqui um elevado gasto energético, vai liberar mais essa enzima MPK, o que vai diminuir a ativação da hipertrofia, como eu acabei de explicar. Como você vai diminuir a ativação da hipertrofia, você vai construir menos proteína. Com isso, vai ter menos massa muscular. Então, veja que é um combo, é um ciclo vicioso. Então, isso é muito importante que você entenda. Tá bom? Para você ter uma noção, como o treino aeróbio pode interferir. Esse estudo aqui, essas barrinhas azuis, essa barrinha azul, melhor dizendo, o cara fez 5 vezes musculação, 5 vezes por semana. A barrinha amarela, quem fez 6 vezes aeróbio por semana. E a barrinha cinza, quem fez os 2. Isso aqui na circunferência da coxa. Quem teve o maior resultado? Quem treinou apenas musculação. Por quê? Porque o aeróbio que ele fez, quando juntou os 2 treinos, meu amigo, interferiu muito nesses mecanismos que eu acabei de falar para você. E esse outro estudo também. Esse estudo aqui, ó. Esses 2 aqui, a galera fez 2 vezes musculação ou 2 musculação, 2 aeróbio. Alternados, né? Então, veja, essa barrinha cinza e essa barrinha azul, que estão maiores, teve a maior hipertrofia no quadríceps, na coxa, quando fazia só musculação. Quando fazia musculação e aeróbio, que essa barrinha laranja e essa barrinha roxa, o resultado era menor. Por quê? Porque esses 2 estudos aqui fizeram a musculação e o aeróbio em alta intensidade. Os 2 bem feito. Aí, meu amigo, esse prejuízo aí vai acontecer. Não tem pra onde correr, porque vai ativar muito esses mecanismos aí que atrapalham a hipertrofia. Tá bom? Então entenda que vai atrapalhar quando você corre. Tá bom? Mas aí, Alexandre, eu gosto de fazer aeróbio, eu gosto de correr. Tem alguma forma de eu correr que atrapalhe menos a hipertrofia? Ou alguma forma de eu fazer um aeróbio que não atrapalhe? Tem. Esse estudo aqui, ó, você vê que não atrapalhou. Essa barrinha azul, quem fez só musculação. E essa barrinha amarela, quem fez musculação e aeróbio. Então aqui, ó, no tamanho do quadríceps e no tamanho dos flexores, né, e adutores aqui, não teve nenhuma diferença. Ah, Alexandre, beleza, então é o que eu quero. Como é que faz esse treino aí? Pois é, isso aí é o tema do outro vídeo. Só trouxe para vocês aqui que tem como fazer um treino de aeróbio, né, uma corrida, que não atrapalhe ou atrapalhe o mínimo possível na hipertrofia. E eu vou trazer como é que você vai fazer esse treino aí no outro vídeo, tá bom? Então as conclusões. A forma como você realiza o treino aeróbio, ele pode influenciar tanto no desempenho durante o treino, pode fazer com que você treine pior, como ocorre alterações bioquímicas no organismo, que atrapalha aquela via fisiológica lá da hipertrofia. Isso acontece. Fazer a musculação e o aeróbio em alta intensidade pode prejudicar, sim, o aumento de massa muscular. Se for realizado o aeróbio, né, se for realizar o aeróbio, certifique-se de que vai estar descansado para realizar a musculação em alta intensidade. Então, se você vai correr antes, certifique-se de que você vai correr, vai ter um tempo para descansar, para treinar bem. Porque se for atrapalhar, meu amigo, a corrida, eu indicaria você, se você quer aumentar a massa muscular, não correr.
porque você vai ativar essa via fisiológica que da corrida e você ainda vai atrapalhar o treino de musculação. Mas tem uma notícia boa. Dependendo do treino aeróbio, os prejuízos podem ser menores ou nem existir. Mas como falei, eu vou trazer no outro vídeo. Beleza? Então, espero que você tenha entendido que essa questão de você correr atrapalha sim a hipertrofia. Atrapalha. Dependendo de como você vai fazer, atrapalha mais ou atrapalha menos. Mas ela atrapalha. Beleza? Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.